Amém, irmãos. Glória a Deus pela sua vida. Estamos aqui mais essa manhã e juntos poder louvar ao nosso Deus, poder ouvir aquilo que Ele tem para nos falar esta manhã. A nossa oração antes de sairmos de casa para ir à igreja, é a oração: Pai, fala comigo, por intermédio da Tua palavra. Fala comigo por intermédio do teu estudo, Fala comigo por intermédio dos louvores, Amém, irmãos? Que essa seja a nossa oração. Eu aproveito esse momento também para cumprimentar os irmãos que estão nos visitando, dizer as boas-vindas a vocês, que vocês possam ser alimentados pela palavra do Senhor. E quero te orientar, algo de costume aqui na igreja: nós temos um cartão visitante, um cartão conexão, e no final do culto eu peço que vocês preencham ali atrás naquela mesa. Nós temos uma lembrancinha para vocês e que hoje vocês possam ser alimentados pela palavra do Senhor. Amém, irmãos? Um outro aviso também, deixa eu só colocar aqui na imagem que a Ranieri me mandou, que nós teremos o culto das crianças. Não está na projeção? Está na projeção aí, Max? Que eu perdi no meu celular aqui também. Achei, amém. Nós vamos ter a escola de férias, O tema é Jesus é a nossa alegria. E a proposta dessa escola bíblica de férias, ela é diferente, na verdade, inédita. Aqui na igreja, nós teremos programação, obrigado, viu, Alisson, do dia 12 até o dia 13. As crianças, elas vão chegar aqui na igreja. Tá falhando? A igreja, aqui na igreja, às 18 horas, nós teremos um momento de nosso lanche. Depois iremos ter um filme com elas e terá uma noite de pijama. Elas vão na igreja, claro, com autorização e permissão dos pais. Terá toda uma equipe por trás cuidando do filho, pela segurança. E no dia de manhã de brincadeiras, terá café da manhã, uma tradicional, brincadeiras dinâmicas. Será um momento muito bom para o seu filho, muito importante, que você possa incluí-lo, que você possa trazê-lo e ser edificação na vida dele. Hoje, está falando também? Nós estamos na fase de teste. Nós trocamos alguns microfones. A gente está mexendo aos poucos, aí uma hora vai chegar no jeito. Mas eu peço que você confirme a presença do seu filho até no dia 7 desse mês, tá bom? Para nós organizarmos. E hoje à noite nós teremos culto de ceia. Nós iremos celebrar a ceia do Senhor. Então que você possa estar aqui às 19 horas. Amém, irmãos? Vamos dar continuidade, então, à nossa série de mensagens. Eu vou pedir a Ranieri, a Tatiana, para colocar na primeira página, primeiro slide. Hoje estamos na quinta mensagem, Semana que vem nós já encerramos essa série de mensagens, São 6 tópicos. E hoje nós iremos falar sobre relacionamento com mais forte, com fé. Relacionamento com a sociedade. Amém? Penúltima semana da série de mensagens. E, novamente, próximo slide 2. Relacionamento requer comprometimento. A frase que tem nos norteado nessa série de mensagens é impossível relacionar-se sem comprometer-se. Vamos ler todo mundo juntos? É impossível relacionar-se sem
comprometer-se. Perceba a construção que essa série de mensagens ela nos proporcionou. A primeira mensagem, nós iniciamos falando sobre o relacionamento com Deus, que é a base de tudo. O relacionamento com Deus, ele reflete em todos os outros relacionamentos. Porque todos os princípios de relacionamentos que nós trabalhamos aqui sobre amor, sobre respeito, sobre empatia, sobre decisões que mudam os nossos relacionamentos, mudam as nossas vidas, tudo isso é influência do nosso relacionamento com Deus. Perceba que a maneira que você se relaciona com Deus interfere diretamente na maneira que você se relaciona com o seu próximo. Porque é através de Deus que nós aprendemos sobre o perdão. É através de Deus que nós aprendemos sobre a reconciliação. É através do Senhor que nós aprendemos, olha, ame ao teu próximo como a ti mesmo. A suportarmos uns aos outros. Não apenas com o próximo, mas também na vida conjugal. A Bíblia nos diz lá em Eclesiastes, e ele fala assim que um homem sozinho, ele pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. E ele diz assim, um cordão de 3 dobras, você já conhece essa passagem? Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. E o que é o cordão de 3 dobras, irmãos? É o noivo, a noiva e Deus. Então a base de todos os relacionamentos é o nosso relacionamento com Deus. E segundo, nós partimos de Deus para nós mesmos. Relacionamento consigo mesmo. E por que a revista ela traz o consigo mesmo em segundo lugar? Será que é o pensamento egoísta? Primeiro eu cuido de mim e depois o outro? Na verdade não. Antes de falar sobre o próximo, primeiro eu aprendo sobre mim mesmo. Porque a maneira que eu me relaciono comigo mesmo, eu me relaciono com o próximo. Eu só sou capaz de amar o próximo quando eu aprendo a amar a mim mesmo. Ame ao teu próximo como a ti mesmo. Eu só sou capaz de perdoar o meu próximo quando eu percebo que em mim também há necessidade de perdão. Então, primeiramente, nós iniciamos com Deus. Agora, segundo, partimos para o individual, comigo mesmo. E aí nós abrimos para o coletivo. Nós falamos sobre o relacionamento com o próximo. Semana passada, Alexandre trouxe uma mensagem maravilhosa sobre o relacionamento com a família. Se você não participou, eu te instruo a assistir a live. É uma mensagem para instruir mesmo. E agora nós partimos para a sociedade. Partimos do âmbito individual, pessoal, e agora estamos no coletivo. E eu me lembro que eu trouxe uma mensagem há um tempo atrás, e eu falava justamente sobre comprometimento, e que nós devemos nos comprometer com Deus, nós devemos nos comprometer com nós mesmos, nós devemos nos comprometer com a família, com a igreja e com o mundo. Sabia disso, irmãos? Você precisa se comprometer com o mundo, não no sentido mundo como pecado, mas o mundo como sociedade. Você precisa se comprometer com a sociedade. Um dos valores que nós iremos trabalhar muito este ano, e nós iremos falar, será sobre transformação. Irmãos, nós temos que ser agentes de transformação na vida do outro. Nós temos que promover transformação na vida das pessoas próximas a nós. No ambiente de trabalho, seja no ambiente de estudo, de faculdade, de escola, de família, de pessoas que estão próximas a nós. E isso exige de nós muita dependência no Senhor, para sermos instrumentos
de bênçãos nas mãos do Senhor, para abençoar, gerarmos vida, promovermos transformação. Amém, irmãos? Abra comigo o próximo slide, vai estar passando aqui, Tiago, no capítulo 2, versículo 14 ao versículo 17. Nosso texto base, Tiago, no capítulo 2, versículo 14 e versículo 17. Se você já encontrou, diz amém. Se você ainda não, diz me espere, por favor. Tiago, finalzinho do Novo Testamento. Amém? Tiago, no capítulo 2, versículo 14. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Amém? Vamos orar? Pai amado, mais uma vez nos apresentamos diante da Tua Palavra. Pedimos a Deus a iluminação do Teu Espírito Santo, que possamos compreender a Tua mensagem, que possamos aprender sobre relacionamentos e que todas essas palavras, todas essas mensagens, a instrução que a Tua Bíblia, Pai, que a Tua Palavra nos diz, que possamos aplicá-la e transformar os nossos relacionamentos para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Há uma passagem em João, no capítulo 15, versículo 8, em que Jesus ele diz assim, olha, meu Pai, Ele é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos, e assim serão meus discípulos. E aí nós tentamos encontrar significado, direcionamento sobre o que é o fruto. Qual que é o sentido específico dessa palavra? Será que é frutos de louvor? Será que são os lábios? Será que é fruto de arrependimento? Será que é aquilo que eu faço para o meu irmão? Será que é aquilo que eu faço pela igreja? Mas um tempo atrás eu tenho ensinado que uma vida frutífera, ela não reflete apenas algo específico na sua vida. Mas entenda que uma vida frutífera, ela reflete em cada área da sua vida. Na maneira que você se relaciona com Deus, na maneira que você se relaciona consigo mesmo, na maneira que você se relaciona com o próximo, na maneira que você se relaciona com a sua família, com a sociedade e com a igreja. Porque ser frutífero não significa você se comprometer com as coisas de Deus, com a sua igreja, porém desprezar a sua família ou a sociedade. Não, vida frutífera reflete em cada área da nossa vida. Perceba, Jesus, ele diz frutos em abundância. E eu entendo que esses frutos, eles refletem em cada área da nossa vida. Na maneira que eu me relaciono com cada área trabalhada aqui nessa série de mensagens. E perceba que Tiago, ele não fala sobre frutos. Tiago, ele está falando sobre obras. E ele menciona aqui uma situação. Você se encontra com um irmão, com uma irmã, e ele está necessitando de roupas, ele está necessitando de alimentos, e aí você olha para ele e diz assim, olha, vai em paz, aqueça-se, alimenta até satisfazer-se.
e sem, porém, não fazer nada. E aí Tiago diz, do que adianta isso? Nos dias de hoje, amados, nós poderemos comparar as pessoas que se encontram com essas pessoas, e elas dizem assim, olha, não se preocupe, eu vou orar pela sua vida, que Deus te abençoe. Eu estava vendo uma figurinha, uma postagem, na verdade, essa semana, que era um homem em uma ladeira, e ele estava ali segurando com a corda, a ponto de cair, a corda quase cedendo, e aí chega uma outra pessoa e olha para ela, e diz assim, olha, eu vou orar pela sua vida, que Deus te livre dessa aí, que Deus te abençoe. E ele sai, e a pessoa continua naquela situação, não move um dedo para ser instrumento de bênçãos na vida do outro. Irmãos, eu preciso te dizer que a fé não são apenas palavras. A fé, ela é movida por ação. Deus, ele pode abençoar, irmã Vânia? Deus, ele pode. Deus, ele pode providenciar uma pessoa que está necessitando de um alimento? Ele pode. Deus, ele pode fazer cair um maná do céu e derramar chuvas de bênçãos na vida daquela pessoa. Fazer comida brotar do nada, água brotar da pedra. Deus, ele pode, amados. Mas às vezes Deus, ele quer te usar o seu recurso, usar o seu tempo, usar a sua disposição para ser instrumento de bênçãos na vida do outro. Ele pode mover o sobrenatural, sim, mas ele pode te usar também naquilo que é natural, nos seus recursos, no seu tempo. Nós iremos separar essa mensagem em 2 blocos e iremos falar sobre 2 palavras, dois aspectos do nosso relacionamento com a sociedade. Primeiro falaremos sobre solidariedade, e segundo sobre testemunho de fé. Próximo slide, nós iremos falar sobre solidariedade. E o que esta palavra ela tem a ver com o meu relacionamento com a sociedade? Solidariedade, irmão, significa amparo, assistência. E eu gostei de uma afirmação, a revista ela traz isso, que no latim significa solum, fundamento e apoio. E o verbo solidare significa consolidar, segurar, fazer sólido. Solidariedade vem dessa palavra sólido, fazer sólido. E solidarcere, fazer-se sólido, consolidar-se. E a revista ela traz essa afirmação, e eu peço que você tenha muita atenção. Algo difícil, mas eu irei tentar ser muito claro. Olha só, quem é solidário coopera com o outro para consolidar algo maior do qual se sente parte. Trabalhar junto é cooperar. Cooperar para consolidar algo maior é o quê? A revista ela propõe um texto de um filósofo chama Roberto Patros, em que ele aborda uma diferença, e você irá entender à luz da Bíblia por que eu trouxe essa diferença entre a cooperação e entre solidariedade. Perceba o próximo slide, a primeira diferença dessas 2 palavras no significado, na etimologia da palavra. A primeira, cooperação, significa trabalhar juntamente com o outro, contribuindo para o trabalho do outro. E solidariedade significa o quê? Consolidar. E o quê? Segurar ou
fazer sólido, consolidar, segurar ou fazer sólido. A cooperação, trabalhar juntamente com o outro, ela pode ser focada em benefícios de curto prazo, vantagens individuais. Mas a solidariedade, ela vai além de uma simples cooperação. E nós chamamos de cooperação pragmática. Eu irei explicar isso mais à frente. Mas envolve a consciência de que a atuação de contribuir para consolidar algo maior. Pastor, difícil isso aí que você está falando. Cooperação pragmática e cooperação solidária. O que significa isso? 2 exemplos práticos para você. O próximo slide, ali fala a diferença da cooperação e da solidariedade. Se você quiser passar o olho novamente. Mas eu vou te dar 2 exemplos práticos. A primeira cooperação, que vamos chamar cooperação pragmática. Um cristão, ele pode se envolver em uma campanha para arrecadar alimentos, arrecadar dinheiro. Nós fazemos todo ano, né? A campanha de missões. E aí fazemos a famosa feijoada, né? Acho que tem uns 3 anos que a gente faz a feijoada. E aí as pessoas, elas participam. Elas podem contribuir com alimento, elas podem contribuir financeiramente com os recursos. Mas a simples cooperação, que nós chamamos de cooperação pragmática, o cristão, ele pode se envolver nessa campanha, porém o objetivo dele é reconhecimento social. Essa cooperação pragmática, muitas das vezes, é confundida com solidariedade, porque eu estou fazendo, eu estou dando, eu estou contribuindo, mas essa cooperação, ela busca vantagens individuais, visibilidade, boa reputação. Entenderam que cooperação nem sempre é solidariedade, mas solidariedade é você cooperar. Agora, a cooperação solidária, um cristão, ele terá a mesma ação. Ele vai se envolver em uma campanha missionária, uma campanha de arrecadação de alimentos, mas ele vai ser movido por algo maior. Eu peço que você grave esta frase. Ele será movido por algo maior. Mas pastor, que algo maior é esse? O que é consolidar algo maior à luz da palavra de Deus? O reino de Deus. A busca pela solidariedade, elas devem estar alinhadas com o reino de Deus aqui na terra. E aí, irmãos, nós começamos a entender aquilo que Jesus vai nos dizer lá em Mateus. E eu peço que você abra comigo Mateus no capítulo 25, do versículo 31 ao versículo 40. E aí começamos a entender o que Jesus ele quer dizer com suas palavras. Ele diz assim, versículo 31, quando o Filho do Homem vier, versículo 34, perdão. Capítulo 25, versículo 34. Então o rei dirá aos que estiverem a sua o quê? Direita. Passou uma moto bem na hora, vou dar desconto. A sua direita. E aí o que ele diz, irmãos? Venham, benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Mas aí ele completa algo maravilhoso. Olha, pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber.
Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupa e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. E aí os justos iriam perguntar: Jesus, quando que nós fizemos isso? Quando que Jesus foi preso? Quando Jesus ele teve sede, teve fome, foi estrangeiro? E aí ele diz, o rei responderá, versículo 40, digo a verdade, o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim fizeram. Irmãos, isso é muito sério. Isso tanto reflete no sentido da solidariedade, que a ajuda que você dá ao outro, você não faz apenas ao outro, mas você faz ao próprio Senhor Jesus. Mas tanto no sentido também de negligenciar e ofender. Você não faz apenas para o seu próximo, você faz ao próprio Senhor Jesus. Quando nós entendemos esse princípio da solidariedade, no sentido de tornar sólido, solidariedade, tornar sólido para algo maior, nós começamos a entender o que Jesus, ele diz lá em Mateus 22, 39, ele diz, olha, ame a teu próximo como você ama a si mesmo. Nós começamos a entender a função do corpo de Cristo, onde a cooperação e a solidariedade entre os membros reflete em algo maior, em que todos nós trabalhamos juntos para o bem do corpo como um todo. Aí nós começamos a entender aquilo que Jesus ele vai nos dizer. O slide número 7. Jesus ele diz, João capítulo 15, versículo 13, ninguém tem amor maior do que aquele que dá o quê, irmãos? A sua vida pelos seus amigos. Faz sentido ao seu coração? Às vezes nós pensamos que solidariedade é uma simples cooperação, ou no sentido técnico, cooperação pragmática, e que muitas vezes nós, sendo sinceros, fazemos para receber elogios. Fazemos, nossa, o irmão Antônio deu R$200, que bênção, irmão Antônio. E aí o coração, um exemplo, tá? Às vezes fazemos para receber elogio. Mas Jesus ele nos ensina, irmãos, que a mais alta forma de solidariedade é de alguém que está disposto a sacrificar seus interesses pessoais, ou até mesmo dar a sua própria vida pelo bem-estar do outro. Amém? Você já ouviu pessoas afirmarem que, pastor, eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que cuidar do meu, eu tenho que cuidar da minha casa, eu tenho que cuidar das minhas coisas, o outro que se vira, o outro que trabalha, que batalha, que luta com a vida, o sol ele é para todos, né? A vida é para todos, se ele não conseguiu, o problema é dele. Eu não tenho tempo, eu não tenho recurso, eu não tenho o que fazer. Mas Jesus ele nos ensina que a maior demonstração de amor não é aquele que procura encontrar tempo, não é aquele que procura encontrar recurso, mas é aquele que está disposto a sacrificar seus interesses pessoais, ou até mesmo dar a sua própria vida pelo bem-estar do outro. Irmão, será que nós pensamos dessa maneira? Será que nós pensamos na solidariedade apenas com sobras? Aquilo que me sobra, aquilo que eu não vou fazer nada. Nem aquele sorvetinho de final de semana, nem aquela pizza eu vou gastar com isso, já foi. Aquilo que me sobrou eu consigo dar. Mas sacrificar aquilo que é meu, para o meu interesse, será que nós fazemos isso? E perceba que Jesus ele não fala apenas com palavras. Jesus
ele fala com a sua vida. Ele demonstra com a sua vida, irmãos. Eu sei que é complexo, cooperação pragmática, cooperação solidária, mas a diferença está na motivação por trás, na atitude. Seu interesse são benefícios por pouco tempo, ou você tem feito isso por algo maior? Pense nisso, nessa semana. Você tem sido solidário? A revista, ela pontua que Deus, Ele é um exemplo da solidariedade, porque na sua infinita graça, na sua misericórdia, Ele se moveu em favor de nós. Perceba que o seu amor não é demonstrado apenas por palavra. Olha, eu te amo, eu estou cuidando de vocês, eu amo a sua vida, não. Mas lá no Egito, o Senhor liberta o povo de Israel da escravidão. E hoje Ele continua libertando o povo da escravidão do pecado. Por meio de Cristo Jesus. Perceba o exemplo de Jesus, que sendo rico, se fez, sendo Deus, se fez servo, homem, se humilhou. Jesus estava lá, irmãos, pronto para ajudar, pronto para atender os aflitos, cuidar dos enfermos. E a solidariedade de Jesus, nós aprendemos algo muito importante, ela inclui os excluídos. Sua disposição para ajudar não era apenas para judeu, para israelita não, mas Jesus, Ele ajudava publicanos, samaritanos. Jesus nos ensina que não há como fechar os olhos para aqueles que são marginalizados. Quer ver um exemplo claro? Zaqueu, um publicano, e o publicano ele é mal visto, ele era mal visto. É como se fosse um político nos dias de hoje, né? Era mal visto pela sociedade. E aí Jesus está passando ali por Jericó, e Zaqueu sobe naquela árvore e tem o desejo de ver Jesus. E o que Jesus ele faz, irmãos? Qual que é a atitude dele? Olha, hoje eu vou entrar em sua casa, eu vou estar com você na sua casa. Jesus nos ensina uma valiosa lição de solidariedade, em que Ele diz assim: olha, vinde a mim, vós que estáis cansados, e o quê? E eu vos aliviarei, vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, pois o meu jugo e o meu fardo. Glória a Deus, amém, irmãos? Irmãos, o Evangelho é um convite para nós não ficarmos de braços cruzados diante do sofrimento das pessoas. Mas o Senhor, Ele nos convida à prática. Na solidariedade, nós nos assemelhamos a Jesus. E aí eu acho a maravilhosa passagem que Jesus ele diz: quando eu estive fome, vocês me deram de comer. Quando eu estive sede, vocês me deram de beber. Fui estrangeiro, vocês me acolheram. E diz a eles: olha, vocês fizeram isso quando vocês fizeram aos meus menores irmãos. A mim o fizeram. Amém, irmãos? Que nós possamos ser solidários. O segundo, próximo slide. E aí partimos de solidariedade para testemunho de fé. Além da solidariedade, que no sentido é você colaborar ou consolidar algo maior, tornar sólido, nós devemos ter testemunho de fé. Quando eu trouxe, se não me engano, ano passado, a mensagem sobre comprometimento, sobre compromisso, e eu lembro de ter falado exatamente sobre isso, que nós devemos nos comprometer com o mundo, com a sociedade, e nós devemos testemunhar Cristo para a sociedade. Irmãos, a sociedade ela necessita muito do nosso testemunho. Entenda isso essa manhã. A sociedade ela necessita do nosso comprometimento.
urgentemente, ela necessita do nosso testemunho. A nossa conduta diária, ela deve refletir os valores do reino. Às vezes nós pensamos que não importa, porque Deus, ele olha o quê? O coração. Então, não importa a maneira que o Alexandre ele olha para mim. O que importa é meu coração com Deus. Deus conhece. Será, irmãos? Muitas vezes são frases que fazem sentido, mas são para justificar. Perceba o que Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Vamos ler todo mundo juntos? Portanto, isso. A frase do embaixador, né, Jaime? Os embaixadores. Portanto, somos embaixadores de Cristo. Quando o pastor João trabalhava com os embaixadores, ele ensinava. O embaixador, ele é o quê? Representa Jesus Cristo aqui na terra. Um embaixador do Brasil lá nos Estados Unidos representa o Brasil naquela terra. Embaixadores de Cristo, nós representamos Cristo Jesus aqui nessa terra. E aí isso é poderoso, irmãos, porque a atitude de representar é muito mais do que palavras. Envolve muito mais do que você usar uma camisa dizendo, eu sou de Cristo. Envolve muito mais do que você andar com folhetos e falar, olha, eu sou de Jesus. Envolve mais do que palavras. Mas nós representamos Jesus neste mundo, sendo testemunho. Amém, irmãos? Testemunhas. As nossas atitudes, elas devem refletir Cristo. Assim como Pedro, lá em Atos 3, nós passamos por isso, ele se encontra com um aleijado, e que pedia esmola. O que Pedro ele disse para aquele aleijado? Olhe para nós. Será que essa atitude, irmão Celso, foi uma atitude egoísta? Tipo, eu sou quase Cristo, eu estou perfeito? Não. Olhe para nós, imitadores de Cristo Jesus. Imite a mim como eu imito a Cristo. É como Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Sabe, irmãos, a mudança na sociedade, ela começa com a mudança na igreja. O despertamento na vida da sociedade começa com o despertamento na vida da igreja. Gerar vida na sociedade começa gerando vida dentro da igreja. Cada um de nós temos oportunidades em nosso trabalho, em nossa família, em pessoas ao nosso redor, a sociedade. E nós temos a oportunidade de sermos exemplos de pessoas que imitam Cristo Jesus. Nós devemos viver de maneira exemplar em tudo, para que as pessoas possam ser atraídas pelo Evangelho. E não que afaste elas do Evangelho de Jesus. O testemunho, ele fala muito mais do que palavras. Você pode ter uma boa dicção, você pode ter um conhecimento vasto da palavra de Deus, mas nós não teremos credibilidade alguma se o nosso testemunho for incoerente àquilo que nós tanto falamos. Nós devemos ser testemunho de fé. Infelizmente, os irmãos já devem ter se deparado com pessoas assim, em que você vai falar sobre a palavra de Deus, você vai falar sobre o reino,
E ele diz assim: não, eu conheço uma pessoa que ela é da igreja. E eu falar com você, é pior do que o que está fora. E aí como que você fala? Qual que é a atitude que você tem diante dessa situação, irmãos? Diante de um testemunho desse. Por isso que o testemunho ele é muito importante. Nós temos que zelar. A todo momento nós somos observados. Por isso você precisa ser um embaixador de Cristo, ou seja, representá-lo aqui na terra. Você precisa representar Jesus no seu trabalho, irmãos. Ou seja, você precisa demonstrar integridade. Você precisa trabalhar com honestidade. Você precisa cumprir o seu horário de forma honesta. Você não pode se deixar levar pelas falácias. Mesmo que se o seu patrão ele for uma pessoa difícil, você não vai se envolver na roda que fala mal, porque você é um representante de Cristo. Você representa Cristo no seu ambiente de estudo, seja na faculdade, seja na escola, ou seja, você precisa ter integridade, você precisa caminhar com retidão, agir com respeito com os professores. Você representa Cristo na sua família, ou seja, você não vai participar das más conversas, do ambiente de fofoca, das rodas que escarnecem. Mas você deve ser um porta-voz do reino de Deus. Amém, irmãos? Irmãos, a sociedade necessita do nosso testemunho e a todo momento nós somos observados. E todos esses lugares são oportunidades de glorificar a Cristo Jesus. Amém, irmãos? Concluo essa mensagem, próximo slide, novamente. Relacionamento requer comprometimento. Se comprometa com uma vida solidária e com a solidariedade. E doar-se a si mesmo em prol de algo maior, em prol dos outros. É amar sem buscar por benefícios, sem interesses, mas é uma consolidação da nossa fé, traduzida em práticas. E se comprometa em testemunhar. Todo momento nós podemos testemunhar e glorificar e sermos influência na vida dos outros. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe essa manhã. Que Cristo seja glorificado em nossas vidas. Glorifica a Deus pela perseverança que você está tendo com essa série de mensagens. Na próxima semana nós encerramos, finalizando sobre relacionamento com a igreja. Já tem mais uma série de mensagens no forno, sendo preparado. Vamos falar sobre reconstrução. Irmão, será uma série muito especial. Nós iremos fazer domingo à noite, né? Deus, tenho certeza que Deus ele tem muito a falar nos nossos corações. Amém? Se coloque de pé nesse momento. Vamos finalizar, orar ao Senhor. Pai amado, eu glorifico ao Senhor por esta manhã. Te agradeço, ó Pai, pela Tua palavra, te agradeço pelo Teu cuidado. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor continue a falar em nossos corações, por intermédio da Tua palavra. Esteja, ó Pai, nos ensinando, esteja nos exortando, ó Pai, nos fazendo caminhar, ó Pai, mais próximo daquilo que o Senhor deseja para cada um de nós, ó Pai. Eu te peço agora que o Senhor esteja nos levando de volta para os nossos lares, guardados e protegidos pelo Teu Espírito Santo, no nome poderoso do Teu Filho amado Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor